Nós estamos numa parte prática do livro de Romanos, uma parte prática, que você é chamado a fazer alguma coisa, a agir, a praticar aquilo que você ouviu até agora. E aqui está dizendo que todas as pessoas, eu e você, nós temos um ministério. Porque os versículos 1 e 2 está falando lá, olha, vocês ofereçam o seu corpo a Deus como sacrifício vivo. Eu falei a semana passada 3 coisas: ofereça o seu corpo a Deus como sacrifício vivo, como agradecimento por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Deus fez alguma coisa na sua vida já, meu querido? Então, Paulo está dizendo, por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, ofereça o seu corpo, as suas mãos, a sua boca, o seu ouvido, os seus pés, o seu corpo, a Deus como instrumentos nas mãos de Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vivam de acordo com os padrões deste mundo não cristão. Você tem outros padrões de comportamento agora. Você tem um outro estilo de vida agora. O sucesso para você é visto de uma maneira diferente agora. Porque uma pessoa pode ter muito dinheiro e não ter sucesso, e ser um fracasso na sua vida. Então, você agora ofereceu o teu corpo a Deus, e agora você não vive mais segundo os padrões desse mundo. Você está sendo transformado pela renovação da sua mente, porque você pega a palavra de Deus, você medita na palavra de Deus, e agora os pensamentos de Deus estão tomando conta da sua vida, e você está começando a pensar mais alinhado com Deus, e então você consegue entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Amém, meu amado? Agora, todo comprometimento com Deus, que é o caso aqui, eu sou comprometido com Deus. Você é? Eu sou comprometido com Deus, eu me comprometi com Jesus. Todo comprometimento com Deus necessariamente, obrigatoriamente, precisa nos levar ao serviço. Precisa nos levar ao serviço. Ninguém é salvo para ser espectador no reino de Deus. Ninguém é salvo para assistir cultos e achar maravilhoso. Ninguém. Quando você oferece a Deus o teu corpo, quando você não vive mais pelos padrões deste mundo, quando você começa a renovar a sua mente, entender a palavra de Deus, você quer servir de alguma maneira. Eu me converti em janeiro de 1976, falei para vocês, daqui 3 anos, daqui 2 anos e pouquinho, vai fazer 50 anos que eu sou crente de verdade, não meia boca, crente, sou crente, me converti, 1976. Acho que eu tinha 1 mês de convertido, não sabia nada de Bíblia, embora ia na igreja pequenininho e tal, mas não sabia nada de Bíblia. Nunca tinha lido realmente a Bíblia, nem Bíblia eu tinha, mas 1 mês de convertido. Eu era uma igreja muito pequena, tinha umas 80 pessoas na igreja, uma igreja do interior, muito simples, muito pequena. Naquela época lá não tinha crente, era difícil achar um crente em algum lugar, né? Tinha poucos crentes no Brasil, poucos que eu digo, era 5 milhões em comparação com uma população imensa do Brasil. Mas olha só, nós éramos, eu era novo convertido, tinha me convertido, fazia 1 mês, 2 meses de convertido. Aí o pastor, era uma igreja pequena, mas tinha algumas crianças lá. O pastor chegou para mim e falou para mim: Edson, você gostaria de ensinar as crianças? E eu fiquei assim assustado. Ele falou: então está aqui, ó. Nem deu para mim responder. Ele falou: está aqui, ó, livrinho da escola dominical, professor e aluno, a vida do rei Davi. E eu peguei aqueles 2 livrinhos, fui para casa depois da reunião e fiquei pensando: quem que será que é esse cara aqui, esse rei Davi aqui, né? E eu comecei a ler o livrinho do professor, e eu comecei toda semana, eu ficava ali lendo a lição que eu ia ensinar na escola dominical no domingo de manhã para as crianças. E, bom, já que as crianças também não sabiam nada e eu também não sabia nada, então eu lendo a história eu ia saber
mais do que elas. E eu então comecei a ler aquilo que eu lia no livrinho da história do rei Davi. Eu ia lá e falava para as crianças, eu fazia presepinho, eu me lembro de pegar uma caixa de sapato e fazer um buraco dentro e tapar com celofane. Não sei se existe celofane ainda. Tapar com celofane, e tinha um buraquinho, e eu fiz lá Davizinho, eu fiz umas ovelhinhas lá, colei lá, tal, e eles olhavam pelo buraquinho, e eu contava a história de Davi, que cuidava das ovelhinhas do seu pai, e assim eu comecei o meu ministério de pregação, com 2 meses de convertido, sabia quase nada, mas eu tinha uma coisa, o desejo de servir. Se o pastor falou para mim que eu ia dar aula na escola dominical, pronto, eu ia dar aula na escola dominical. E eu estava pensando o seguinte, eu fui 2 anos daquela igreja pequena, nenhum pastor que eu tive lá, durante 2 anos se passaram uns 4 pastores naquela igreja, nenhum pastor fez escola bíblica. Eles pregavam de uma maneira muito simples, contavam histórias da Bíblia, o cego de Jericó, a Naamã, e a mulher do fluxo de sangue, e contavam aquelas histórias, e eu estava sempre sentado ali na primeira fileira, segunda fileira, bebendo aquelas histórias da Bíblia, e cantando, a minha mão ficava vermelha de bater palma, cantando, o mestre que andou na Galileia, feliz da vida. Eu olho hoje, quase 50 anos atrás, e eu nunca vi um defeito naquela igreja. Nunca vi na minha vida. Depois vim para São Paulo, fui de uma igreja que 3 anos eu nunca vi um defeito naquela igreja. É verdade. Porque a gente tem que entender o seguinte, depende de como você olha as coisas, né? Na vida é assim, né? Depende de como você olha as coisas. Eu sou casado há 40 anos com uma moça linda, e que eu olho para a vida dela e eu não vejo os defeitos dela, embora ela deve ter, eu também tenho, eu com certeza sei que tenho, ela deve ter alguns. Então, quando nós temos compromisso com Deus, nós queremos servir. Eu quero servir a Deus, eu quero servir ao Senhor. E esse serviço, inicialmente, ele começa na igreja. Nós somos a igreja, é verdade. Eu sou a igreja e você é a igreja de Jesus, mas nós somos membros uns dos outros. Isso significa que nós precisamos uns dos outros. Não existe igreja de isolamento. Não existe isso daí. Eu amo a Deus, eu quero estar com meus irmãos, com todas as falhas que ele possa ter, e eu também. E Deus, aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia final. Então espere, tenha paciência comigo e eu com você, porque nós só vamos ser perfeitos na eternidade. Enquanto nós andarmos aqui, Deus vai estar transformando as nossas vidas. Amém, meu amado? Agora aqui nesse texto aqui, Paulo está dizendo o seguinte, já que você agora se comprometeu com Deus, agora você falou, Senhor, olha, aqui está o meu corpo, aqui está a minha vida, aqui está a minha mente, eu estou renovando a minha mente, lendo a tua palavra, agora Deus fala, agora é hora de você agir, servir, fazer alguma coisa. E nesses versículos que eu li para vocês aqui, 3 coisas falam aqui. Primeiro, a atitude correta, o relacionamento correto e o serviço correto que eu devo ter. Primeira coisa, a atitude correta, no versículo 3 diz assim, porque pela graça que me foi dada, Paulo fala, eu recebi uma graça de Deus, ele era apóstolo, eu recebi uma graça de Deus, eu digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Primeira coisa negativa, não pense de você acima do que convém. Não pense de você acima do que convém. Vocês estão me entendendo? Está muito eco aqui? Não? Não pense de você acima do que convém. O que é pensar da gente acima do que convém? É achar que você é o cara. É achar que você é a última paçoca a última bolacha do pacote. Achar que você é melhor do que os outros. Achar que se você não estiver na igreja, a igreja vai acabar, vai falir. Você vai passar, a igreja vai continuar, querido. Você vai morrer e a igreja vai continuar da mesma maneira. Achar que você é insubstituível,
que se tem um membro bom da igreja, este é você. Os outros são mais ou menos. É pensar além do que convém. Sabe o que é isso? É uma atitude de orgulho, é me achar, é achar que eu sou bom, é achar que o nosso grupo aqui é o melhor do Brasil, é achar que tudo que nós fazemos é o melhor das galáxias, é nós acharmos além do que nós deveríamos pensar sobre nós mesmos. Porque a Bíblia nos diz que Deus dá graça aos humildes, Deus rejeita a pessoa que é orgulhosa. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Ontem eu estava conversando com meu sobrinho sobre, ele foi receber, ele ficou encarregado de receber uma pessoa famosa, que eu não vou falar o nome dela, mas algumas vezes que foi lá pregar na igreja que ele frequenta, e ele umas 3 vezes acho que foi receber essa pessoa. Ele falou para mim ontem, falou: tio, olha, é incrível, mas eu fiquei muito decepcionado, porque a pessoa assim, eu achei a pessoa muito arrogante, assim, de que ela chegou assim já falando, pedindo as coisas, cadê as coisas? Falou: mas que moleque burro que não trouxe aquilo que eu pedi. E reclamar, onde é que nós vamos comer? O que nós vamos fazer? E eu achei assim a pessoa. Eu estava falando para ele, sabe o que acontece, querida? É que às vezes uma pessoa, para entrar no ministério, às vezes você tem que, é como uma carreira que você ao longo dos anos, você apanha bastante, você começa pequenininho e aos poucos você vai semeando e as coisas vão crescendo. Hoje o problema da internet, que de repente projeta uma pessoa para um sucesso estrondoso de uma semana para outra, e ele ganha milhões de seguidores, mas ele não é maduro o suficiente para realmente ensinar na vida dela aquilo que ele prega. Então, a Bíblia nos diz o seguinte, que a soberba da pessoa precede a queda dela. Então, eu não devo pensar de mim que eu sou melhor do que os outros, do que eu sou o cara, que eu preciso de um monte de gente carregando a minha mala atrás de mim, e que se eu for pregar em um lugar, tem que ter 50 seguranças ao meu redor para que ninguém me toque, porque eu sou profeta de Deus. Enfim, às vezes são coisas humanas, carnais, que a Bíblia está dizendo aqui, olha, na atitude de servir, você não pense além do que convém. Muita gente na Bíblia, por pensar além do que convém, um exemplo desse é o rei Uzias, que a Bíblia diz que ele resolveu buscar ao Senhor, e o Senhor o abençoou, e o Senhor fez coisas maravilhosas para ele, mas diz assim, mas havendo prosperado, encheu-se o seu coração, e ele achou que ele era o cara, então ele caiu. Não pense além, você é igual a todo mundo, eu sou igual a você, Deus me colocou como pastor, eu estou aqui em cima do púlpito, mas eu poderia estar sentado aí também, eu sou ovelha igual você é ovelha, meu amado, não sou diferente não. Eu tenho uma função diferente. Deus me colocou numa função diferente. Isso não me faz melhor ou maior do que você. Assim como você deve me servir, eu devo servir a você também. Eu sou um crente normal, como qualquer outro, eu tenho que orar, ler a Bíblia, às vezes eu piso na bola, erro, cometo alguma coisa que não deveria fazer, falo uma palavra demais, como você fala, tem que ajoelhar no quarto e falar, Deus, me perdoa, porque eu fui imaturo, me perdoa, porque eu falei o que eu não devia, ou me perdoa por isso, por aquilo, igual a todo mundo. Não existe superstar no reino de Deus. Então Paulo fala o seguinte, olha, não pense além do que convém, pelo contrário, aqui está o lado positivo, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Olha só, a primeira coisa, eu tenho que pensar com moderação, pensar com entendimento, não me achar também, ao mesmo tempo que eu não devo me achar que eu sou o cara, eu também não devo me achar que eu sou um lixo. Eu sou um lixo mesmo.
Eu não sirvo para nada, pastor. Eu estou aqui, não sei nem o que eu estou fazendo. Eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada. Eu sou lá o último. Eu sou o último no reino de Deus. Todo mundo vai entrar, eu vou entrar lá só puxado por uma cordinha, que eu sou o último lá, porque eu sou um péssimo. Ou seja, também não se diminua. Você é filho do rei, você é filho de Deus. Então não se diminua também. Viva normal. Deus repartiu uma porção de fé para cada pessoa, e você vai agir dentro daquela fé. Quando eu me converti, eu servia a Deus dentro daquela fé que eu tinha. Eu não sabia nada de Bíblia, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu peguei lá a história de Davi, não tinha uma Bíblia, ia emprestar a Bíblia do meu primo. Eu fazia lição lá até eu comprar uma Bíblia, e eu fazia lição em casa. Eu tinha uma fé começando a vida cristã. Não pense de você mais do que você deve, nem menos do que você deve. Amém, meu amado? Segunda coisa, são os relacionamentos. Versículo 4 e 5, porque assim como num só corpo nós temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Amém, meu amado? A primeira coisa é que nós somos um só corpo, uma só igreja. Às vezes a gente acha que a gente pertence a uma denominação. Tudo bem, que igreja você é? Eu sou da Bíblica da Paz, eu sou da Batista, eu sou da Quadrangular, eu sou da Assembleia de Deus. Mas na verdade, para Deus só existe uma igreja. E no céu só vai existir uma igreja, a igreja dos santos, dos salvos, dos que crerem em Cristo. Não tem a igreja, faz favor, os tradicionais. O anjo vai falar, presbiterianos e batistas, lá do direito que vocês não gostam de falar em línguas, então fiquem para cá. Pentecostal, aquele do fogo, que gosta de sapatear, fica para o lado de lá, senão vai fazer muito barulho, vai perturbar os irmãozinhos do lado de cá. Não existe isso, meu querido. A igreja é uma só. De que igreja você é? Eu sou da igreja de Jesus. Eu sou da igreja de Cristo. Só existe uma igreja. Embora só exista uma igreja, a Bíblia diz aqui que existem muitos membros. A comparação que Paulo faz é com o corpo humano. Não é verdade? Olha, nós somos um corpo humano. Eu tenho dedos, eu tenho boca, eu tenho nariz, eu tenho orelha. A orelha serve para ouvir. Eu não consigo ouvir com o meu dedo. Preciso da orelha para ouvir, do ouvido, preciso ouvir aqui, né? Eu não consigo ouvir pelo meu pé. Deixa eu ouvir essa música, deixa eu pôr o meu pé pro alto, bem perto do microfone para eu ouvir direito. Não, cada parte do nosso corpo tem uma função, e todos são importantes, não é verdade? Quando você dá uma topada, esses dias aí eu dei uma topada com o dedo no lugar, quebrou a minha unha. Meu corpo, minha boca já reclamou. Não foi a boca que eu bati. Eu não bati a boca, eu bati o dedão. Mas a hora que eu, bati o dedão, a boca falou pelo dedo. Por quê? Porque ela está unida com o dedo. O dedo mandou uma mensagem para o meu cérebro. O meu cérebro imediatamente mandou uma mensagem para a minha boca. Grita ai. E eu, ai. Foi tão rápido que não deu nem para mim pensar. O dedo mandou a mensagem em milésimo de segundo, o cérebro pegou e mandou para a boca, e ai, glória a Deus. Ou seja, o corpo é um corpo só. Se o teu dedo sofre, ou tua boca sofre, você sofre. Se você cortar o dedo numa máquina lá na empresa, você vai para o hospital, o seu corpo sofre, faz falta para você. É o que Paulo está dizendo aqui, olha, cada membro tem uma função. Então eu não devo achar que a minha função é... Por isso que ele fala da nossa atitude anteriormente, porque eu não devo pensar o seguinte, eu devo ser o
pulmão, né? Eu devo ser o pulmão da igreja. Aquele irmãozinho é só o dedinho. A igreja vive sem o dedinho, mas não vive sem os pulmões. Então eu devo ser o pulmão. Não, ele fala da nossa atitude primeiro, para que a gente tenha atitude correta com relação aos outros. O que ele está dizendo é que cada pessoa na igreja tem uma função diferente para que o corpo funcione perfeitamente, meu amado. É verdade. Olha, é impressionante. Esses dias eu estava ouvindo uma coisa, eu não me lembro agora, sobre o corpo humano, impressionante. Tipo, na nossa língua, nós conseguimos sentir o sabor de mais de 10 mil tipos de sabores diferentes. Nós conseguimos sentir perfume de não sei quantas mil cheiros diferentes através do nosso olfato. A língua o corpo humano é uma coisa fantástica, de células, de trilhões e trilhões de células que funciona, cada célula, células nervosas, células do sangue, células disso e daquilo, enfim, é algo que Deus fez de uma maneira tão maravilhosa, e cada célula, cada parte do nosso corpo tem uma função para que o nosso corpo funcione perfeitamente. Quando tem uma área que não está funcionando perfeitamente, o nosso corpo fica doente. E assim é com a igreja também, meu amado. É o que ele está dizendo aqui, atitude. Então, ninguém é igual. Diga assim, ninguém é igual. Não queira ser igual aos outros. Não inveje o outro, meu amado, porque você tem uma função na igreja. A gente tem que aprender isso daí. Eu me lembro no começo do meu ministério, tinha gente que falava para mim: pastor, por que nós não fazemos como fulano está fazendo? Pastor, por que você não fala, não prega como fulana prega? Pastor, por que você não fala isso? Eu cheguei à seguinte conclusão: eu não faço daquele jeito, daquele ou daquele, porque eu sou deste jeito, eu sou Edson, eu não sou fulano de tal. Você entende? O fulano de tal, ele tem o chamado dele, aquela outra pessoa tem o chamado dela, eu tenho o meu chamado, eu não sou melhor do que ele não é melhor do que eu, aquela pessoa não é melhor do que o outro, cada um tem uma função no reino de Deus. Eu falo para os pastores, ontem mesmo estava pregando uma reunião de pastores, em Boguaçu, eu estava dizendo para eles: queridos, olha, vocês não pensem que no céu vai ser assim, olha, Deus vai chamar aqui, pastor fulano, vem aqui, você tinha uma igreja de 40 mil membros, você tem uma igreja de 10 mil pessoas, vem cá, senta aqui na frente. Você aí, você tem 50 pessoas só, você senta um pouco lá mais profundo. Não existe isso, meu amado. No reino de Deus é diferente do homem. Sucesso no reino de Deus não é medido por quantidade, mas por fidelidade. Aquele irmãozinho foi chamado para pregar lá nos confins da terra, e ele deu a vida dele lá, e ele rejeitou todo o conforto que ele tinha aqui na cidade, e ele foi ser pregador lá para 200 pessoas, como eu falei esses dias aqui. O cara foi traduzir a Bíblia, aprender uma língua nova, fazer um vocabulário de uns sons que índios falam, e ele ouvir aquilo lá e tentar escrever e criar uma língua, e ensinar esta língua para 50 pessoas, 100 pessoas, traduzir a Bíblia para aquela língua, e ele ganha 20 pessoas para Cristo. Eu falei: só 20, eu ganhei 150 mil, eu vou entrar. Querido, Deus julga pela fidelidade, cada um tem o seu lugar, cada um tem a sua função, isso que nós temos que entender, e você tem a sua função, porque olha só o que Paulo fala aqui, versículo 6, temos porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, temos, você tem dom, não sou só eu. Nossa, o pastor tem dom, sim, eu tenho, você também tem. Todos nós temos. Não existe uma pessoa aqui na igreja que entregou a vida a Cristo que não tenha um dom.
que Deus deu para você. Agora, pastor, eu não sei qual dom eu sou. À medida que você se compromete com Deus e cumpre o versículo 1 e 2 de Romanos, o capítulo 12, que você oferece o teu corpo para Deus, eis-me aqui, Senhor. Quando você começa a renovar a sua mente, pensar como Deus pensa, quando você começa a viver por padrões diferentes, você vai descobrir o seu lugar no corpo, na igreja. Você vai descobrir o seu lugar. Agora, eu vejo o seguinte, vocês estão aqui comigo, queridos? Eu vejo o seguinte, que nós todos temos um mix de dons. Ele fala aqui 7 coisas em sequência. E sobre estas 7 coisas, ele vai falar, se você for grifar, eu grifei na minha Bíblia aqui, olha, ele diz assim, no versículo 6 em diante, se é profecia, segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemos ao ministério. Que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, eu faço com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Se você for reparar aí, tudo tem a ver com zelo, dedicação, zelo, dedicação, zelo, dedicação, zelo, dedicação e alegria. E alegria. Está dizendo para o que for que nós fazermos para Deus, nós devemos fazer com zelo, com empenho, com dedicação e com alegria. Com alegria. Não, nossa, que droga, hein? Nossa, hoje é dia de eu servir na igreja. Vixe, a vida está chovendo ainda, que porcaria, viu? Não, então é melhor você não fazer. O que Deus está dizendo é que tudo que você for fazer na casa de Deus, para servir, você deve fazer com alegria e com zelo, com dedicação, é isto. Porque Deus não aceita resto, Deus não quer o teu resto, Deus não quer o que sobra, Deus quer o melhor da tua vida, o melhor do teu tempo, o melhor da tua voz, o melhor do teu dinheiro, o melhor da tua vida, o melhor de tudo. Não tem esse negócio de, eu vou entregar um pouquinho para Deus. Não, não existe isso, é 100% ou é 0%, meu amado. Deus não aceita que você dê a Ele 10%. Deus quer tudo de você, e não apenas, aos poucos eu vou dando a minha vida para Deus. Não, Deus quer a tua vida inteira, meu querido, inteira. É isto. Senhor, o que eu vou dar para você? Que nem o Juan Carlos Ortiz conta naquele livro Discípulo, que é de 1900 e alguma coisa, que ele diz assim, o cara perguntou, Senhor, o que o Senhor quer? E o Senhor falou para ele, quantas casas você tem? Ele falou, Senhor, eu tenho uma. Ele falou, então me dá a tua casa. Minha casa? Sim. Quantos carros você tem? Senhor, eu tenho 2. Então você me dá os 2 carros. Mas como assim, Senhor? Você é casado? Sou. Então você me dá tua esposa também. Tem filhos? Senhor, tem 12. Então você me dá os teus 2 filhos também. Mas Senhor, assim o Senhor vai levar tudo. Eu falei, sim, eu quero tudo de você. É isso, meu amado. Quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu entreguei tudo para Deus. A partir de agora, a minha vida é para o Senhor. É para o Senhor. Eu faço o meu trabalho, eu tenho as minhas coisas, eu faço o melhor no meu trabalho, porque eu estou vendo o meu trabalho como um lugar que eu posso servir a Cristo lá e honrar a Cristo lá. Então eu dou o meu melhor no meu trabalho, por isso que eu quero ser o melhor funcionário naquela firma, porque isto honra a Jesus, que é o meu Senhor. Você entende, minha amada? Não vivo mais para mim, eu vivo para Deus. Você pode não se empolgar com isso, mas eu me empolgo com isso aí. Para mim é uma honra viver para Deus. Agora olha só, o que ele diz aqui, há vários tipos de ministério. Eu vou dar uma explicação rápida. Por que ele está dizendo o seguinte, se você se compromete com Deus, você precisa servir os irmãos, servir a igreja. E ele cita 7 coisas aqui, olha, rapidamente. A primeira delas, se for profecia, segundo a proporção da fé. Se for ministério, a palavra é diaconia, é servir. Se for serviço, é servir as mesas. Dedique-se a isso daí. Se for ensino, dedique-se ao ensino. Se for exortação tem gente que pensa que é descer a lenha, né? Deus me deu o ministério para exortar, para corrigir todo mundo. Exortar é
animar, é encorajar, é entusiasmar as pessoas. Se Deus deu a você esse dom de entusiasmar as pessoas, dedique-se a isso. Se for contribuir, faça com generosidade. Se for presidir, é liderar, seja com zelo. E se for exercer misericórdia, com alegria. É isto, 7 coisas. Primeira, profecia. Pastor, o que é profecia? Profecia, em primeiro lugar, é falar algo que não aconteceu, é dar uma palavra sobre o futuro, é prever eventos futuros. Segundo, é declarar a vontade de Deus, é interpretar pensamentos de Deus. Isso é profecia. Não é só eu falar do que vai acontecer, algumas vezes eu posso até falar isso daí, mas é falar o que eu estou entendendo que Deus está dizendo para nós naquele momento. Vocês estão aqui? A gente, por abuso deste dom, as igrejas, na verdade, até mesmo as pentecostais, praticamente têm deixado de lado. Mas é importante, se está na Bíblia, é importante nós exercermos isso daí. Atos diz assim, olha, no capítulo 11, naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Olha só, havia um homem chamado Ágabo lá na igreja, que a Bíblia diz que ele era profeta, ou ele profetizava, ele dava a entender, ele não foi claro, ele não chegou e falou assim, olha, assim diz o Senhor, vai haver uma fome sobre a terra. Ele não falou isso daí, mas ele dava a entender, olha, me parece, eu no meu coração estou sentindo que vai haver algo diferente, ou vai haver uma fome na terra, ou alguma coisa assim. Enfim, ele dava a entender pela palavra que ele falou, que haveria uma fome na terra, o que de fato, deixa o versículo lá, queridos, o que de fato a Bíblia diz que aconteceu durante o imperador Cláudio. Então, foi uma palavra, profecia. O próximo texto lá, Atos, querido, vai passando aí, meu irmão, querido. Atos. Mas, demorando-se ali alguns dias, o apóstolo Paulo, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, novamente Ágabo, que aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e amarrando com ele os próprios pés e mãos, declarou, assim diz o Espírito Santo, é isto que os judeus em Jerusalém falarão ao dono deste cinto para entregá-lo nas mãos dos gentios. Foi isso, olha só, Paulo estava lá na casa de Filipe, estava lá com os irmãos, Paulo estava lá com os irmãos, e chegou este homem de Jerusalém, Ágabo, que havia já dado uma palavra anteriormente. Ele arranca o seu cinto lá, ele amarra as suas mãos, amarra os seus pés, ele diz assim, assim diz o Espírito Santo, que isto os judeus lá em Jerusalém vão fazer ao dono deste cinto. Ele pegou o cinto de Paulo para entregá-lo nas mãos dos gentios. Olha só, ele deu uma palavra do que iria acontecer, mas isto não é só uma palavra do que vai acontecer. O dom de profecia diz, 1 Coríntios, diz assim, mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando, edificando, exortando e consolando, encorajando. A palavra de profecia, ela não vem para falar assim, assim diz o Senhor, eu vou matar você, sua mão vai se secar se você não fizer isto. Isto não é profecia. A profecia, ela vem para encorajar, ela vem, por favor, querido, deixa o texto. Ela vem para encorajar, ela vem para ensinar, ela vem para exortar, que é encorajar, edificar e para consolar. É isso aí que serve, a palavra de profecia. Então,
Como acontece isso daí na igreja? Numa igreja assim grande, é difícil você levantar no meio das pessoas e falar: olha, eu sinto que o Senhor está querendo dizer isto. Mas você pode fazer isso numa reunião, numa casa, por exemplo. Você pode fazer isso numa reunião, numa casa. A Bíblia diz lá em Coríntios, olha só, próximo texto. Que fazer então, irmãos? O que você faz então numa reunião pequena? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um canta, outro tem um ensino, esse traz uma revelação, uma palavra de algo que não se sabe, que ninguém recebeu por ler. Aquele fala em outras línguas, outro faz a interpretação. Tudo deve ser feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2 ou 3, quando muito 3, e isto sucessivamente, haja quem interprete. O que está dizendo? Vocês querem aprender um pouco? Eu quero falar sobre isso. O que está dizendo? Olha só, não está falando na igreja aqui que nós não podemos orar em línguas juntos. Está dizendo que quando alguém tem uma palavra de profecia para falar através das línguas, eu tenho uma palavra para falar, que seja 2 ou 3 apenas e que tenha interpretação, porque senão os outros não vão entender nada e não vai edificar a vida deles. Fique falando consigo mesmo. Eu posso ficar aqui orando em línguas, falando para mim mesmo, eu não estou falando para você. Mas se numa reunião alguém sente que tem que dar uma palavra para os irmãos, e esta palavra vem em línguas estranhas, que haja uma interpretação, que haja alguém que diz o seguinte: olha, eu entendi o que está dizendo aí, está dizendo isto, isto e isto. 2 ou 3 apenas. Aí ele diz assim: mas não havendo quem interprete, ele fique calado consigo, calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Não está dizendo que ele não deve ficar falando, mas ele deve falar para si mesmo e para Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Não quero que julgue minha profecia, então não é palavra de Deus. Eu quero julgar o que você está dizendo, se é de Deus ou não. Quero julgar. Você não pode ir engolindo o que vão falando para você. Que a profeta falou, eu tenho que fazer. Não, você não tem que fazer, você tem que julgar. Se aquilo é de Deus ou se não é de Deus. Porque muitas vezes as pessoas falam da sua própria cabeça, enganam as outras pessoas. Palavra profética não é para dominar a vida de ninguém. Se a pessoa quiser falar uma palavra para dominar você, já rejeita, que isso não é o que Deus diz. Você está me ouvindo? Olha, o Senhor está me dizendo o seguinte, para você fazer isso, como falou para o Levi: venda o seu carro, me dê o seu carro para a igreja. Olha, querido, eu vou julgar e vou ver se eu sinto isso no meu coração, se não, bye bye. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Só até aí, porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Então olha só, o que está dizendo aqui? Segundo seja feito, se a profecia seja feita segundo a proporção da fé. Por quê? Porque tudo na vida a gente começa devagar, meu amado. Eu comecei a ensinar a Bíblia na escola dominical devagar. Então, às vezes, Deus deu a você o dom de profecia, e você vai começar segundo a proporção da tua fé. Você vai começar devagar. Olha só, numa reunião menor, você pode fazer o seguinte: olha, irmãos, eu estou sentindo aqui no meu coração, nós estávamos orando, eu estou sentindo isto daqui, e vocês podem julgar se vocês concordam ou sentem algo parecido com isto, ou entendem que isto é de Deus para nós. Essa é uma atitude de humildade. Os outros vão julgar aquilo. Você está me entendendo, minha amada? Não é prepotência. Quando você começa a ver que realmente é aquilo, a tua fé cresce um pouquinho. Então você começa a entender que... Vocês viram Ágabo lá? O primeiro texto que eu li, Ágabo dava a entender. Na segunda vez que aparece Ágabo, ele já fala o que é. Por quê? Porque você vai crescer naquele dom. Se você exercita, você cresce. Se você não exercita, você não cresce, que nem musculação.
Você pegar o peso, exercitar, você fica mais forte. Se você só saber na tua cabeça, você não cresce nunca. Então, numa célula, é muito bom haver esta diversidade. Um tem salmo, um canta, mas não vai cantar desafinado, né, irmão? Não vai acabar com a reunião. Um tem salmo, outro tem um ensino, outro tem uma palavra em línguas, outro tem uma palavra de profecia, e todos julguem aquilo lá, e vai ser uma reunião que edifica a todos e vai abençoar a todos, meu amado. Esta profecia não é aquilo que a gente às vezes entende, que alguém se levanta no meio da igreja, assim diz o Senhor, e às vezes fala uma coisa que não tem nada a ver. Nós temos que julgar se isso é de Deus ou se não é de Deus. Temos que julgar. A Bíblia diz, os outros julguem. Pode ser só da tua cabeça. Por isso que é bom nós começarmos de uma maneira humilde. Queridos, olha, nós estamos orando aqui, no meu espírito assim, vem uma palavra que pode ser uma palavra de Deus para nós, e que eu senti no meu coração, isto. O que vocês acham disso daí? Olha, irmão, realmente é uma palavra de Deus. Isto realmente, eu vejo que está. Ou se for uma predição, vamos aguardar para ver. Vamos aguardar. Se for uma palavra de Deus, aquilo que se vai chover, Deus vai confirmar aquilo lá. Amém. Você entende, meu amado? A atitude nossa de fazermos as coisas com humildade, porque o orgulhoso, não, ninguém tem que julgar nada, não. Eu falei, é Deus e acabou. Não, vamos julgar. Seja humilde. Então o que Paulo está dizendo, se é profecia, faça segundo a proporção da fé. Se é serviço, ministério, diaconia, servir a mesa, servir os irmãos, cuidar do órfão, da viúva, servir lá os drogados, servir os moradores de rua, se é servir na igreja, no estacionamento, enquanto você está aqui ouvindo, é servir lá nas crianças, é servir aqui e ali, faça com dedicação. Se é ensinar não está dizendo no púlpito, não. Ensinar um irmão, ensinar alguém a andar com Deus, fazer discipulado. Alguém é novo convertido, você senta com ele lá toda semana para ler a Bíblia com ele. Ele é novo convertido, eu vou sentar com ele para começar a ensiná-lo sobre Deus, sobre a Bíblia. Ensinar as crianças, ensinar. Se você sente que o teu chamado, o teu dom principal é ensinar, dedique-se ao ensino, meu amado, dedique-se, estude, é o que ele está dizendo. Não seja relaxado. Se for exortar ou aconselhar, a Bíblia fala, por exemplo, de Barnabé, que ele era esse tipo de cara, né? Ele foi lá buscar a Paulo. Quando João Marcos voltou da primeira viagem missionária, e Paulo falou, eu não quero esse cara conosco mais, não. Ele falou, não, Paulo, vamos levar João Marcos, ele é jovem, jovens erram, vamos levá-lo para a segunda viagem missionária. E Paulo, Durão, não, comigo não vai não. Comigo ele não vai. Paulo, vamos, não vai, comigo não. Então você vai para lá, eu vou para cá. Então tá bom, Paulo pegou a Silas e foi para lá, e Barnabé pegou João Marcos e cuidou dele, e João Marcos veio a ser um grande líder e escreveu o Evangelho de Marcos, que nós temos em nossa mão. Então, se for exortar, ou consolar, ou entusiasmar, faça com dedicação, dê tempo para aquela pessoa. Se for contribuir, faça com generosidade. Tem gente que ama contribuir. Não estou dizendo só de dinheiro, não. Ele ama. Se deixar, ele dá a camisa dele, a calça dele, ele dá a roupa dele, ele ganha o presente e devolve o presente. Ele tem um coração generoso, ele gosta de ajudar as pessoas, ele gosta de contribuir também, ele gosta de ajudar irmãos, se ele vê alguém necessitado, ele corre lá fazer a cesta básica. Se você for fazer isso, faça com generosidade. Se alguém tem o que preside, o que lidera com zelo e com amor, você não é chefe de exército, meu querido. Faça com zelo, com dedicação, cuidando das pessoas. Líder precisa cuidar das pessoas. Se você exerce misericórdia com alegria, sim, você tem o dom da misericórdia. Você ama todo mundo. Você não pode ver uma pessoa dormindo na rua debaixo do cobertor, que você vai lá, quer dar um cobertor novo para ela.
Você quer ir lá no asilo cantar músicas para os velhinhos lá que ninguém visita? Você quer ir lá no hospital porque alguém da igreja está doente e você ama fazer visita para essas pessoas e dar uma palavra de consolo para ela? Deus deu a você. Você entende, meu amado, como Deus é bom e Ele colocou uma diversidade de coisas dentro da igreja para a edificação da igreja, para que a gente cresça no Senhor. Deus é bom. Todos nós temos um dom que Deus nos deu. Pastor, qual é o meu dom? Eu não tenho o dom de servir, não existe isso. Na verdade, todos nós podemos fazer um pouco de cada uma dessas coisas. Mas tem algo que é mais forte dentro da gente. Não quero dizer que quem ensina não exerce misericórdia, ou quem ensina não serve, ou quem serve não ensina, ou quem ensina não profetiza. Não, todos nós, na verdade, podemos ter um mix de dons em nossa vida, que Deus vai acrescentando, à medida que a gente vai crescendo na fé, e à medida que a gente vai servindo os irmãos, meu amado. A maneira de você crescer é servir os irmãos. Você nunca vai crescer somente ouvindo pregações na igreja, nunca. Só assistindo culto pela internet. Eles falam assim, não preciso da igreja, assisto os cultos pela internet. É a mesma coisa que eu falar para o dedinho ficar em casa, que o corpo vai, mas o dedinho não precisa dos outros. Ele vê o culto pela internet. Você é da igreja, você foi salvo, você é do corpo de Cristo. Você precisa estar com a igreja de Cristo. É a mesma coisa que pegar uma brasa da fogueira e tirar e deixar a brasa lá no quartinho guardado. Se tirou da fogueira, aos poucos vai apagar aquilo lá, meu amado. Eu já estou cansado de ver, eu tenho quase 50 anos de crente, eu já vi crente valoroso, que amava a Deus, mas por alguma decepção ou tristeza, falou assim, não vou mais na igreja, eu vou servir a Deus em minha casa. Ele se tornou um membro isolado. Aos poucos, ele foi se tornando cada vez mais crítico, mais crítico, mais crítico. E hoje serve a Deus lá meia boca. E muitos não servem mais a Deus. E muitos se desviaram dos caminhos do Senhor. É isso. Nós somos imperfeitos. Mas nós estamos aqui para servir uns aos outros. Deus tem um lugar para você. Pastor, qual é o meu lugar? Às vezes eu faço reunião com o pessoal para ver quem que quer trabalhar, e eu dou opções para as pessoas, e às vezes eu entrego os papéis lá para os líderes de cada área, e talvez o líder da área nem ligou para você, mas você não precisa nem que alguém ligue para você. Procure, meu amado, procure. Mas esta igreja é grande, tem muita gente servindo. Sim, aqui tem umas 1.600 pessoas servindo nesse lugar, mas falta você. Falta você, você é do corpo. Você poderia estar numa célula, você poderia estar no ministério infantil, você poderia estar ajudando. Nós tentamos criar meios para as pessoas exercerem o seu dom, né? Pode ir para a Cracolândia, ajudar lá, você pode ir visitar no asilo, você pode ir nesse ministério, você pode ir naquele, você pode ir naquele outro, você pode ajudar no outro lá. Talvez você queira cantar no ministério de música, mas faz um teste. Só tua mãe diz que você é cantor. Só Deus para ouvir você. Porque Deus é bom, é misericordioso. E Deus fala assim para os anjos, olha, meu filho canta, hein? Você já viu só? Deus fica feliz. É que nem aquela criança, né? Que canta tudo desafinado, o pai e a mãe tudo orgulhoso. Nossa, você vai ser um artista internacional. Querido, cada um tem o seu lugar. Já teve gente no ministério de música da igreja, no começo da nossa igreja, que depois a igreja começou a crescer um pouquinho, e começou a aparecer umas pessoas que cantavam um pouquinho melhor. Que eu falo, querido, acho que o teu ministério é, talvez, com as crianças, ensinar, ou talvez o teu ministério é de socorros, talvez o teu ministério seja outro, talvez não seja cantar. Você pode cantar aqui na igreja, Deus é feliz com você. Eu também fico feliz de você cantar. Pode cantar, pode desafinar, Deus não está olhando para isso não, Deus está olhando para o teu coração. Você pode cantar tudo errado, não é desafinado que eu estou dizendo, que você tem que cantar com dedicação, aprender pelo menos a letra da música, né? Não vai cantar lá no Monte Oreb e assar sardinha,
Como criança, né? Lá no Monte Horebe ia assar sardinha. E aí depois, eu cantava assim, com força. O caminhão do vô para Canaã. Será que é o caminhão do vô que vai para Canaã? A gente não sabia, mas cantava com ânimo. Batia a palma da mão, minha mão ficava vermelha de cantar. E sei que Deus recebia louvor. Deus recebe o louvor de crianças de peito que falam e Deus fica feliz com aquilo. Querido, cada um de nós, a maravilha do corpo de Cristo, da igreja do Senhor, é que Deus colocou você em um lugar e eu preciso de você e você precisa de mim. E ninguém é dispensável na casa de Deus, meu amado. Se você frequenta esse lugar e ainda não achou o seu lugar, eu quero motivar você hoje pela manhã a achar o seu lugar, a procurar o seu lugar, a ver o que eu gosto de fazer. Sabe por quê? Porque o nosso lugar é aquele lugar que a gente gosta de fazer, tem prazer em fazer, e os outros olham às vezes para a gente e falam, olha, você realmente foi chamado para isso daí. É verdade, a gente além de sentir-se bem, pessoas percebem que a gente tem aquele chamado na nossa vida. Então, meu amado, Paulo ele está dizendo aqui nesse texto para eu concluir, que se você se comprometeu com Deus de verdade, eu entreguei minha vida a Cristo, eu quero servir a Deus, faça isso daí, saia da zona de conforto. Como eu falei para você, eu me converti, 2 meses depois eu estava dando aula para as crianças, fiquei 2 anos dando aula para as crianças. Aí vim para São Paulo fazer escola bíblica, fiquei 3 anos na igreja que eu estava lá. Lá na igreja que eu estava da Penha Quadrangular, a gente ia fazer culto na praça, a gente pregava na favela, pregava em ônibus, pregava em metrô, pregava no trem, a gente fazia visita, ia em hospital, a gente levava cesta básica para cá, tocava violão, fazia de tudo que podia fazer. Não, ficar no sofá com o braço cruzado, eu estou esperando o pastor me chamar, eu estou esperando o irmão lá, ele falou que vai fazer a ligação faz 3 anos, estou aqui aguardando. Querido, não, ache o teu lugar. Poxa, eu não sei, pastor, eu não sei onde eu vou servir. Está aqui o Hamilton, vai lá na Cracolândia toda sexta, né? Fala assim, eu vou com ele, eu quero ir ver lá. Experimenta. Ou sirva. Mesmo que você não tenha o dom, sirva em algum lugar. Porque quem é fiel no pouco, Deus vai colocar ele sobre o muito. Poxa vida, tem um grupo lá que visita asilos. 5 irmãzinhas vão lá visitar asilo. Não tem um violão para tocar, não tem nada. Poxa, eu toco violão, pastor, eu queria tocar aqui na banda. Mas tem tanta gente, não tem o teu lugar. Pega o teu violão, vai tocar lá para os velhinhos, lá com as irmãs, com os irmãos lá. Você vai cantar para Deus, o céu vai descer naquele lugar. E você começa sendo fiel em qualquer canto, sendo fiel em qualquer lugar, abençoando aquelas irmãs. Vá lá, faça com amor, faça com alegria, faça com dedicação. Ah, mas está chovendo, hoje eu não vou. Querido, dedicação, está caindo canivete, caiu neve em São Paulo naquele dia, mas eu falei para Deus que eu ia lá, eles estão me esperando lá, é a alegria deles no domingo depois do almoço, pastor, ninguém visita eles, mas eu vou lá e toco meu violãozinho lá, dó, ré, é o que eu sei tocar e canto para eles, eles ficam felizes da vida. Sirva, meu amado, não seja espectador na igreja, só de assistir culto. Só assistir culto não adianta. Só assistir culto, o diabo assiste também. Demônios assistem culto. Creem, eu preguei isso aqui. Creem mais do que você crê. Creem no céu, creem no inferno, creem que Jesus é o Senhor. Eles creem na eternidade, eles creem no julgamento, eles sabem que vão ser julgados, eles sabem que a Bíblia é a palavra de Deus e não falha. Os demônios sabem tudo isso aí, estremecem. Mas não se renderam a Deus e não se arrependeram. Por isso são julgados. Então, meu amado, sirva, se ofereça. Poxa, eu dava aula para crianças, tantos anos da igreja que eu estava, hoje não tem chance. Vai lá no balcão lá, pergunta quem que é o líder do ministério, está aí, está, ah não está, quem que é, me dá o telefone do escritório da igreja,
Eu queria falar, olha querida, eu trabalhava com crianças, eu amo crianças. Se vocês tiverem uma oportunidade em qualquer lugar aí, quiser que eu lá limpe a sala das crianças, se quiser que eu seja ajudante do professor, seja humilde, não se ache o cara. A atitude, começa com a atitude lá que Paulo falou, não pense de você além do que convém. Chega lá para servir, ó, precisa que eu varra a sala aqui, estou aqui para servir, então depois vão colocar você lá para ser ajudante, ótimo, estou aqui para servir, aí vão colocar você para dar aula, amém, estou aqui para servir, com dedicação e alegria, é assim meu amado, não queira começar por cima, comece servindo humildemente ali, os seus irmãos, e deixe Deus colocar você onde Ele quiser, na hora certa. Amém